Olá, meus amados, bem-vindos ao canal Páginas da Vida. No vídeo de hoje vamos trazer mais uma psicografia incrível para vocês, de uma pessoa que era completamente cética e materialista, não acreditava em Deus, não conseguia perceber que poderia haver vida após a morte. Mas após ficar muito doente e ter que ser internado em um hospital, ficar muito tempo internado, ele começa a perceber que Deus poderia existir e que estaria cuidando dele. Essa psicografia é muito importante para a gente ver como a vida após a morte ela existe realmente e pode nos trazer grandes surpresas, principalmente se nós acreditarmos que ela existe. A psicografia de hoje se encontra no site Navegando na Espiritualidade. O espírito não se identifica por nenhum nome em específico, tá, pessoal? Mas ele assina a carta como Navegantes da Espiritualidade. Este relato se chama Eu Morri, mas me sinto vivo. E o link para acessar essa psicografia e o site também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Meus amados, eu quero incentivar vocês a fazerem as terapias espirituais. Eu estou atendendo muitas pessoas que estão sentindo uma grande melhora com as questões de ansiedade, depressão, mais clareza mental, controle emocional. Tem pessoas que estão sendo ajudadas a resolver seus problemas de vícios, de traumas emocionais. A terapia com o Reiki ela está auxiliando muita gente e eu quero ajudar você também. Se você está passando por algum problema, quer um auxílio, não sabe mais como resolver a situação difícil que você se encontra, aqui embaixo na descrição vai ter 2 links para formulários para vocês responderem com perguntas básicas. Um são para sessões de Reiki particular e o outro são para terapia coletiva com o Reiki, tá bom? Assine qual que você acha que se encaixa melhor com você, respondam ali o formulário e vai ter a pergunta para vocês deixarem o número do WhatsApp de vocês. Prestem atenção nessa pergunta, pois algumas pessoas preencheram errado essa pergunta e daí eu não consigo entrar em contato com vocês e daí eu não consigo ajudar vocês. Então prestem bastante atenção, principalmente nessa pergunta, tá bom, pessoal? Estou contando com vocês, quero ajudar vocês. Se vocês quiserem a minha ajuda, é só preencher o link do formulário que eu vou chamar vocês. Pessoal, as terapias que nós fazemos, o valor que nós cobramos, uma parte nós destinamos às instituições de caridade. E esse mês, como é a Páscoa, nós vamos doar para o orfanato da nossa cidade. Se eles permitirem, nós vamos doar vários chocolates para as crianças de lá. Vamos fazer muitas doações de chocolates para alegrar a Páscoa dessas crianças. É tudo graças a vocês que têm feito as terapias conosco e tantas outras pessoas que ajudaram a gente com doações também. Todo esse tempo que a gente vem pedindo as doações, podemos ajudar muitas pessoas. Então, contribua também. Se você quiser fazer a terapia, você vai estar sendo ajudado e vai estar ajudando alguém também, tá bom? Eu conto com vocês para aumentarmos essa corrente de amor. Pessoal, antes de iniciarmos a psicografia, só se inscreva no canal, é rapidinho, se inscreve e ative o sininho das notificações para que você continue recebendo os conteúdos de psicografias. Também curta esse vídeo e compartilhe com outra pessoa. Agora vamos ao relato. Eu morri, mas me sinto vivo. Esse foi meu primeiro pensamento após me desligar do corpo de carne e perceber que estava mais vivo do que nunca. Foi muito estranho. Minhas percepções eram mais sensíveis e eu sentia tudo que estava à minha volta. Tudo vibra e eu percebia essa vibração. Jamais acreditei
acreditei nessas coisas, mas pude constatar, após meu desencarne, que o espírito é realmente imortal. Eu já sabia, enquanto vivo, que a morte estava próxima, pois eu tinha câncer no pâncreas em estado terminal. Já havia metástase por todo o meu corpo e eu sentia muita dor. Sofri demais. Meus últimos 3 meses de vida foram vividos em um hospital para que eu pudesse ficar medicado e supervisionado o tempo todo. Somente assim poderiam me manter vivo. O tempo que fiquei lá foi muito importante para o meu adiantamento. Por mais que eu fosse materialista e cético, ouvia muitas conversas de cunho espiritual, partindo da equipe médica, dos enfermeiros e dos familiares. Refleti muito sobre o assunto. Qualquer sinal de melhora, eles davam graças a Deus e sempre pediam para eu confiar nele, pois diziam que ele era justo, bom e jamais abandonava seus filhos. Eu tentava me manter cético, mas o sofrimento nos faz apegar até no que duvidamos. Quando desencarnava alguém no hospital, eu sempre ouvia o seguinte comentário: graças a Deus, acabou o sofrimento, agora irá descansar. Ou assim, passou pelo que tinha que passar e agora partiu para o outro plano. Eu pensava assim: claro que irá descansar, morreu? E quanto ao outro plano, eu era totalmente descrente. Nunca pensei que realmente houvesse vida além do túmulo. Mas hoje, após minha morte, tomei conhecimento de tudo. Desencarnei dormindo. No começo foi tão confuso. Eu despertei ao lado do meu corpo e fiquei muito assustado. Ainda dentro do quarto do hospital, percebi a chegada dos médicos e enfermeiros que nem tentaram me reanimar, pois sabiam do meu estado e que aquele momento estava para chegar. Eles conversaram entre eles por alguns minutos, mas minha confusão mental não me permitia ouvi-los. Uma das enfermeiras, após a saída da equipe, ficou para desligar os aparelhos e cuidar do meu corpo. Contudo, a primeira coisa que ela fez foi colocar uma mão sobre a minha testa e a outra sobre o meu peito, sem encostar. Fechou seus olhos e passou a fazer uma oração em pensamento. Mas, como estava sendo direcionada a mim, eu ouvia tudo através de uma voz dentro da minha cabeça. Suas palavras tinham tanta fé, amor, carinho e compaixão que causaram um relaxamento instantâneo no meu corpo astral, cópia do corpo que eu havia deixado. Eu sentei na poltrona ao lado, sem nada entender, e peguei no sono.
Quando eu acordei, não estava mais no hospital. Quero dizer, estava, mas não naquele que eu havia sido internado. Era um outro lugar, mais bonito, cheiroso, organizado, sem aquela atmosfera de dor, sofrimento e morte. Era um lugar muito tranquilo. Eu estava em uma maca muito parecida com a anterior, mas essa não tinha pés. Era como se ela se mantivesse flutuando o tempo todo. Estava tão perdido em meus pensamentos, tentando entender tudo, que nem me dei ao trabalho de analisar como aquilo era possível. Minutos depois que eu despertei, entrou uma senhora muito sorridente, que parecia ser da equipe médica. Me deu bom dia e perguntou como eu me sentia, me servindo uma água com um gosto muito estranho ao meu paladar. Percebeu minha surpresa e mandou tomar tudo. Depois que bebi, ela disse que era apenas uma mistura de ervas e que iria me fazer bem. Até aquele momento, eu não havia compreendido nada e questionei o que tinha acontecido, pois tudo que eu estava vivendo e sentindo era muito estranho à minha compreensão e eu parecia estar sonhando. Ela, emanando muito amor, pediu para que eu sentasse em uma cadeira que estava ao lado da maca, fechasse os olhos e colocasse as palmas da mão viradas para cima, sobre minhas pernas. Eu, mesmo relutante, fiz o que ela me pediu. Comecei a sentir uma sensação esquisita, que nem sei bem explicar. Parecia que uma onda de energia elétrica estava percorrendo por todo o meu corpo e se intensificava na região onde o câncer havia me consumido. Fiquei assustado e abri meus olhos. Percebi que ela estava de pé na minha frente, com os olhos fechados, palmas da mão direcionadas a mim, sobre minha cabeça, e delas saíam raios luminosos de diversas cores que estavam me fazendo sentir muito melhor. Quando ela terminou, eu perguntei o que ela tinha feito para que eu estivesse me sentindo tão bem. Ela colocou a mão no meu rosto e disse que havia me aplicado um passe magnético reparador. Esse passe era uma transmissão de fluidos vitais para que eu me sentisse mais forte e livre da enfermidade que acometia somente o meu corpo físico e não o meu espírito. Quando ela disse a palavra espírito, eu fiquei em choque. Na hora, entendi o que tinha acontecido, mas não aceitava como era possível ter morrido, mas estar tão vivo. Ela, lendo os meus pensamentos, respondeu, sem que eu dissesse nada, que eu tinha que ter paciência, pois aos poucos eu iria retomando minha consciência espiritual para entender e aceitar tudo o que tinha acontecido. Com o passar dos dias, após diversas caminhadas e conversas com muitos outros espíritos,
fui abrindo minha mente e aceitando que mesmo após a morte eu estava vivo. Fiquei feliz por isso, mas ao mesmo tempo me senti tão frustrado e ignorante. Ouvia tantas pessoas falando sobre espiritualidade enquanto estava vivo e nunca dei a devida atenção. Hoje, após despertar no mundo espiritual, pedi e aguardei o momento para que eu pudesse dar o meu relato, na intenção de deixar uma mensagem de esperança aos que sofrem perante a morte iminente ou a perda de um ente querido. Não se prendam à vida na carne, ela é somente uma passagem que buscamos ter para viver novas experiências que nos farão aprender e evoluir, colocando em prática tudo o que aprendemos e desenvolvemos em vidas pregressas e vivendo na espiritualidade. Perante a existência do espírito imortal, a vida na Terra representa uma fração minúscula que precisa ser aproveitada da melhor maneira possível para que possamos viver experiências melhores e menos dolorosas no futuro. Aqui, no mundo espiritual, nós temos consciência de tudo que já vivemos e muito do que ainda temos que viver. Estudamos, nos lapidamos e nos preparamos para uma nova vida encarnado. Mas quando chegamos no mundo material, esquecemos de muita coisa e nos deixamos levar por nossas fraquezas, perdendo assim a oportunidade. Não façam mais isso. O mundo está se transformando e o coletivo precisa acompanhar as mudanças inevitáveis. Busquem o equilíbrio e o conhecimento. Isso irá abrir a sua mente, fará você elevar seu pensamento e viver a plenitude salutar da sua vida na matéria. Quanto à morte, não sofram tanto, ela não existe. Morte na carne significa vida no mundo espiritual, nossa verdadeira morada. Aqui todos nós nos reencontraremos com quem amamos e traçaremos novos caminhos para percorrermos juntos. Tenha fé e acredite na vida após a morte. Ela é uma verdade. Eu morri, mas estou vivo. Navegantes da espiritualidade. Conclusão. Meus irmãos, a jornada da vida é uma experiência única e muitas vezes efêmera. Nascemos em um mundo repleto de oportunidades, desafios e ensinamentos. Mas é fundamental compreendermos que essa existência terrena é apenas uma etapa transitória em nossa jornada espiritual. Para os adeptos da visão espírita, essa compreensão é central, pois a doutrina traz consigo uma perspectiva profunda sobre a natureza da vida, a morte e o propósito da existência. Segundo a filosofia espírita, estamos aqui na Terra para evoluirmos espiritualmente. Cada experiência, cada encontro, cada desafio enfrentado é uma oportunidade para crescimento interior. O conhecimento e a sabedoria são ferramentas preciosas nesse processo
de evolução. A busca pelo saber não se limita apenas ao conhecimento material, mas estende-se também ao campo espiritual. A ideia de que a vida não se encerra com a morte física é um dos pilares da doutrina espírita. A morte é vista como uma passagem natural, uma transição para um plano espiritual, onde continuaremos nossa jornada em um estado diferente de existência. Compreender essa realidade nos ajuda a encarar a vida terrena com mais serenidade e a compreender a importância de cada momento vivido. Aproveitar a oportunidade encarnada significa, antes de tudo, viver plenamente cada instante, valorizando as experiências e os aprendizados que ela nos proporciona. Significa também agir com amor e compaixão, buscando sempre fazer o bem ao próximo e contribuir para o progresso coletivo. Afinal, é através das relações humanas e das experiências compartilhadas que crescemos espiritualmente. Os conhecimentos espirituais desempenham um papel fundamental nesse processo de evolução. Eles nos ajudam a compreender a natureza da vida, a entender nossas próprias emoções e limitações e a perceber o verdadeiro propósito de nossa existência. Através da meditação, do estudo das obras espíritas e da prática da caridade, podemos nos conectar com nossa essência espiritual e fortalecer nossa jornada rumo à evolução. Entender que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana nos permite transcender as dificuldades e os desafios do mundo material. Nos momentos de dor e sofrimento, podemos encontrar consolo na certeza de que há uma dimensão espiritual que nos aguarda, onde poderemos encontrar paz e harmonia. Essa compreensão nos ajuda a enfrentar as diversidades com coragem e resignação, sabendo que cada obstáculo superado nos aproxima um pouco mais da plenitude espiritual. Portanto, aproveitar a oportunidade encarnada é uma questão de honrar o presente que nos foi concedido, vivendo com intensidade, amor e gratidão. É entender que a vida é uma dádiva preciosa, que devemos valorizar e respeitar em todas as suas formas. É cultivar o conhecimento e a sabedoria, buscando sempre evoluir como seres humanos e como espíritos imortais. E, acima de tudo, é viver com a certeza de que nossa jornada não se encerra aqui, mas se estende para além da morte, em uma eterna busca pela luz e pela verdade. Caros amigos, em meio às turbulências da vida, é crucial lembrarmos que estamos imersos em uma oportunidade verdadeiramente mágica. Cada instante que vivemos é uma dádiva divina, um presente concedido por Deus, para que possamos nos iluminar, despertando para a nossa verdadeira essência espiritual. Diante disso, convido a todos a cultivarem a calma e a serenidade, pois é nessa tranquilidade que podemos vislumbrar a grandiosidade dessa oportunidade única que nos foi concedida. A vida terrena é um palco onde nossas almas têm a chance de evoluir,
de crescer e de se tornarem mais próximas da luz divina. Para aproveitarmos ao máximo essa jornada, é imprescindível que nos dediquemos a dar o nosso melhor a cada dia. Devemos nos empenhar em buscar constantemente a elevação espiritual, nutrindo nossos corações com amor, compaixão e gratidão. Cada ato de bondade, cada palavra de apoio e cada gesto de solidariedade nos aproxima ainda mais de Deus e nos torna seres mais plenos e realizados. É essencial que busquemos trilhar uma vida pautada em valores espirituais, onde a fé, a esperança e a caridade sejam nossos guias. Ao nutrirmos nossa alma com esses ensinamentos, nos fortalecemos para enfrentar os desafios que a vida nos reserva, cientes de que estamos amparados pela luz divina em todos os momentos. Ao nos dedicarmos à nossa jornada espiritual, nos preparamos para o momento inevitável da passagem para o plano espiritual. Em vez de temer a morte, devemos encará-la como mais uma etapa em nossa trajetória de evolução. Quando cultivamos uma vida espiritual plena, estamos preparados para esse momento de transição, confiantes de que nossa essência continuará a brilhar na eternidade. Portanto, meus amigos, que possamos abraçar essa oportunidade com gratidão e determinação, conscientes de que cada dia é uma bênção e uma chance de nos aproximarmos de Deus, que possamos nos dedicar a trilhar uma jornada espiritual, cultivando o amor em nossos corações e espalhando luz por onde passarmos. Assim, estaremos verdadeiramente honrando essa oportunidade mágica que nos foi concedida por Deus. Que você possa refletir sobre tudo que falamos aqui hoje e pensar verdadeiramente em viver a sua vida com mais espiritualidade. Eu peço a todos, meus amados, que comentem as opiniões que vocês tiveram desta psicografia. Comentem suas reflexões conosco e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Espalhem a espiritualidade. Façam a parte de vocês. Que Jesus ilumine a todos. Até o próximo vídeo.